Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, ao responder a uma pergunta sobre os avanços do ditador Nicolás Maduro sobre a Guiana, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores do governo Bolsonaro, destrinchou a estratégia do ditador. Araújo explicou: o que Maduro quer é legitimar o seu poder. Como ele quer fazer isso? Promovendo eleições presidenciais em 2024 e conduzindo essas eleições do jeito dele, do jeito Venezuela, do jeito que a gente conhece. Ele mencionou os meios de intimidação classicamente utilizados na Venezuela e acrescentou: além de manter a principal concorrente, que é a Maria Corina Machado, fora da disputa, com uma desculpa qualquer lá de que ela não pode ser elegível. O embaixador explicou: ela é realmente a oposição que bate de frente com o Maduro. Os outros fazem o teatro das tesouras com o Maduro. Ernesto Araújo prosseguiu: então, o Maduro quer uma eleição manipulada e sem concorrente. Se ele conseguir realizar eleições assim, com o reconhecimento da comunidade internacional, principalmente dos Estados Unidos, ele está com a barra limpa. Aí ele fala: vocês ficaram falando que eu sou ditador, mas olha, eu fiz uma eleição presidencial e ganhei. Então não falem que eu sou ditador e quem falar vai preso. O embaixador explicou como a Guiana serve de instrumento para as pretensões de Maduro, descrevendo a dinâmica de ameaças de invasão. Ele explicou que o ditador faz as ameaças e espera que lhe perguntem o que ele quer para não invadir o país vizinho, e que vai pedir o reconhecimento das eleições. Araújo ironizou: aí, no dia seguinte dele ganhar a eleição, ele invade a Guiana do mesmo jeito. Ernesto Araújo explicou que Maduro tem ainda um segundo objetivo. Não é necessariamente o território da Guiana, mas é colocar a Guiana na sua órbita. Ele mostra poder. Pode colocar o Suriname depois na órbita dele. Pode colocar os outros países do Caribe, pode colocar países da América Central na órbita dele. É transformar a Guiana em uma espécie de estado dependente, de estado cliente do Maduro. Isso pode acontecer e isso é pior do que uma invasão. Uma invasão está todo mundo vendo, pelo menos. O embaixador alertou que, nessas circunstâncias, a Guiana se tornaria, na prática, um estado satélite da Venezuela, portanto, um estado satélite do Foro de São Paulo. Ernesto Araújo comparou a situação com a invasão da Ucrânia pela Rússia, lembrando que a Rússia quer transformar a Ucrânia em um protetorado ou mesmo anexá-la para mostrar poder para o restante da Europa. Araújo rebateu as narrativas de que Maduro só poderia invadir a Guiana passando pelo Brasil. Ele disse: se houver uma invasão, será uma invasão anfíbia pelo ar, pelo mar, porque iriam passar pelo Brasil para entrar no meio do mato onde não tem nada. É no norte onde estão as instalações petroleiras, inclusive a capital. Então, se invadir, vai ser por lá. Depois, se precisar ocupar, ele vem descendo. Ele disse: não precisa passar pelo Brasil para atacar Guiana nenhuma. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades, para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes
interesses e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 29 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O Gaspar dizia: Ernesto, o podre já está invadindo a Guiana e parece que vai passar para o território brasileiro. O ladrão com certeza quer apoiá-lo, mas não convém. Nosso exército não quer permitir a passagem por nosso território, independentemente do desejo do ladrão. Que vai resultar disso? Olha, sim, Maduro se prepara para invadir a Guiana, né? Dizem que já tem escaramuças ou não. Não sei se desde o começo da live aconteceu alguma coisa, ou se desde que eu também cheguei hoje, voei uma pá do dia, mas eu estou falando aqui no entendimento que ele ainda não invadiu a Guiana, né? Também, não sei se invadiu. Mas eu acho o seguinte, ele lucra muito mais mantendo uma ameaça de invadir a Guiana do que invadir a Guiana. Tá? Ao manter a ameaça de invadir a Guiana, ele primeiro ganha uma moeda de troca com os Estados Unidos, que são a principal referência para a permanência do Maduro no poder. Né? O que o Maduro quer? O território da Guiana? Não. Né? O que o Maduro quer é legitimar o seu poder. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele quer fazer isso? Promovendo eleições presidenciais em 2024, né? E conduzindo essas eleições do jeito dele. Né? Do jeito da Venezuela, do jeito que a gente conhece, né? Com todos os mecanismos de intimidação que eles têm na Venezuela, né? Para você se inscrever na lista de eleitores, você tem que, de alguma maneira, mostrar que você tem algum tipo de fidelidade ao regime, enfim, tem uma série de mecanismos, né? Diretos e indiretos. E, além de manter a principal concorrente, que é a Maria Corina Machado, fora da disputa, com uma desculpa qualquer lá de que ela não pode ser elegível. Né? Então, teria o Maduro e provavelmente alguns oponentes que, de uma maneira ou de outra, não fazem oposição frontal a Maduro e que dizem, né, ter alguma participação no esquema Maduro, ou seja, uma espécie de direita consentida, né, uma oposição permitida. Né? Maria Corina é a oposição autêntica, por isso que é ela que foi excluída do páreo, né, pelo Maduro, porque ela é a oposição à direita autêntica que bate realmente de frente com o Maduro. Os outros, né, se não estão excluídos, é porque não batem de frente e fazem o papel de teatro das tesouras lá também. Então o Maduro quer eleição manipulada sem a principal concorrente, porque mesmo sendo manipulada, ele tem um certo medo de que não dê para manipular tanto assim. Se ele conseguir realizar as eleições assim, com o reconhecimento da comunidade internacional, principalmente dos Estados Unidos, ele está com a barra limpa. Né? Ele fala, vocês ficaram falando que eu sou ditador, mas olha aqui, fiz uma eleição presidencial, ganhei, e os Estados Unidos até estão boa, então agora ninguém mais fala que eu sou ditador. Né? Quem falar vai preso. Tá certo? E vai conseguir, se for dessa maneira. Né?
e vai conseguir a legitimação para essa maneira. Então isso é o que ele quer. A Guiana entra como um instrumento. Por quê? Todo mundo sabe do jeito que ele quer fazer as eleições. Os americanos estão naquele negócio lá e cá, negociando super mal, né? Na verdade, porque acho que tem gente lá que quer fazer um serviço em favor do Maduro, gente nos Estados Unidos. Enfim. Então, você quer fazer a eleição, né, Maduro? Mas olha só, faz a eleição direitinho, tá? Vê esse negócio da Maria Corina aí. O Maduro, não vai não. Ô, Maduro, faz a eleição direitinho. Aí o Maduro, né, assim, eu vou invadir a Guiana. Não, Maduro não invade não, pelo amor de Deus. Vou invadir amanhã. Não invade não. Tá. Então tá bom, então vou pensar. Então, não, continua insistindo, não, vou invadir. Ô, Maduro, não, o que você quer para não invadir a Guiana? O que você quer para não invadir a Guiana? Eu quero que você reconheça a minha eleição. Então tá bom. Então você não invade a Guiana e faz a eleição do jeito que você quer aí, a gente passa um pano para a sua eleição. E vai ser assim. E aí no dia seguinte dele ganhar a eleição, ele invade a Guiana do mesmo jeito, né? Mas eu acho que é sobre tudo isso, tá? Não é petróleo, não é território, né? Isso tudo é desculpa. Isso é uma coisa. A outra coisa que ele quer aí sim, aí faz uma certa diferença. Não é necessariamente assim, adquirir o território da Guiana, colocar a Guiana na sua órbita, tá? Porque ao colocar a Guiana na sua órbita, ele mostra poder, ele mostra que ele pode, obviamente, colocar também o Suriname depois na órbita dele, pode colocar os outros países do Caribe, né? Pode colocar países da América Central na órbita dele, tá? É uma espécie de, né, transformar a Guiana numa espécie de estado dependente, de estado cliente do Maduro, né? E isso pode acontecer. Isso também é pior do que uma invasão, porque uma invasão está todo mundo vendo, pelo menos, né? Isso aí seria pior, e a invasão seria de um pedaço da Guiana, embora a maior parte. Isso aí seria controlar a Guiana toda, tá? E isso pode acontecer também, porque aí por baixo do pano fala, eu vou te invadir, vou acabar com tudo. Não, tá bom, Maduro, não invade não, mas eu sou teu agora, eu sou teu, né? A Guiana pode falar isso, né? Mantém nominalmente a sua soberania, mas na prática se torna um estado satélite da Venezuela, portanto um estado satélite do Foro de São Paulo. Então esse aqui eu acho que é o desenho de fundo, tá? Não é uma questão territorial apenas. Assim como o desenho de fundo da invasão da Ucrânia pela Rússia, não é tanto que a Rússia aqui é o território da Ucrânia, né? Que tem, né, terras agricultáveis muito boas, não é porque eles querem transformar a Ucrânia num protetorado, ou até mesmo, claro, anexar a Ucrânia, mas para mostrar poder para o restante da Europa, né? Para forçar os outros, olha, quer que aconteça o mesmo que aconteceu com a Ucrânia com você, Polônia? Não quer, então venha para a minha órbita, né? Lituânia, você quer? Não, então venha para a minha órbita. Então pode ser algo semelhante no Maduro. Então, ele também militarmente ele não precisa passar pelo Brasil, isso é outro mito que se criou, né? Se houver uma invasão, vai ser anfíbia, vai ser pelo mar, tá? Vai ser, né, pelo norte da Guiana, porque ali é que está o que interessa também, em termos de instalações, em termos de... O que ele vai passar pelo Brasil para entrar no meio do mato na Guiana, ali no sul da Guiana? Não tem nada, né? Não, no norte onde estão as instalações petroleiras, inclusive onde está a capital, Georgetown, tudo fica no norte, no litoral. Então, se invadir vai ser por lá, né? Aí depois, se precisar ocupar, ele vem descendo pelo Essequibo, até usa o rio para descer, e, enfim, tem estrada mais ou menos, e chega no sul. Então isso assim, precisa passar pelo Brasil, não precisa passar pelo Brasil para atacar a Guiana nenhum, tá bem? Mas o que vai resultar, eu acho que é poder para o Maduro. E o Ciro Madeu dizia, o Milei desistiu mesmo de acabar com o Banco Central. O que o Milei conversou com Clinton? Milei fez mesmo as pazes com o Francisco, né, com o Papa. Então, vamos lá, desistiu de acabar com o Banco Central? Não desistiu não. Ele começou de maneira prudente, tá? Acho que para evitar um distúrbio muito grande dos mercados. Eu estava lá na Argentina, se bem que ainda não estavam anunciadas as medidas, quando eu estava saindo de lá, mas era um clima de muita calma nos mercados, pelo que me falaram e pelo que eu pude testemunhar lá. Porque as pessoas já estavam vendo que não viriam
medidas assim draconianas no primeiro dia. Isso talvez fosse bom para criar um choque, né? Mas aí vem a questão da capacidade de discriminar, né? Você não fala que o pragmatismo é ruim? Não, né? Você precisa ter um objetivo, né? O pragmatismo não pode ser seu objetivo, o pragmatismo não é objetivo. O pragmatismo diz respeito aos caminhos para chegar a algo. Se você souber o que quer, é legal, de repente, você ser pragmático para chegar onde você quer. Ou seja, imaginei um caminho, né? Esse caminho tem um determinado problema que eu acho que a gente pode evitar, então vou por um outro caminho. Isso é ser pragmático, mas para chegar a algo. Quando seu objetivo é ser pragmático, você não tem objetivo nenhum e você fica na mão de quem tem um objetivo e você se torna instrumento de um objetivo alheio, né? Então, o que ele fez no primeiro dia? Basicamente fixou uma nova taxa de câmbio bem mais alta. O câmbio estava na faixa dos 300, ele colocou em 800 pesos por dólar, né? Isso aponta no sentido de uma normalização de câmbio, porque hoje a Argentina vive um câmbio duplo, né? Um câmbio oficial muito baixo e real, e um câmbio paralelo, e algumas pessoas, operadores econômicos, quando eram amigos do governo, conseguiam trocar no câmbio paralelo, isso criava todo tipo de distorção, né? Então a ideia é unificar, e eles então jogou uma taxa que está entre o câmbio oficial degradado que existia, ou seja, artificial, e o câmbio paralelo que vinha sendo praticado. A ideia é que ambos converjam, portanto, para uma mesma taxa que acomode a economia. Isso é um primeiro passo necessário. Quer dizer, se ele decretasse, olha, não vale mais o peso, só vale o dólar aqui na Argentina, no primeiro dia, seria um caos, né? Seria um caos, assim, coisa iam para um lado para o outro. Tudo poderia acontecer, greve, distúrbio e tal. Assim não, assim acho que dá uma certa tranquilidade, mas esse é um primeiro passo, né? Estabilizar a taxa de câmbio numa taxa realista, mas que também não seja uma disparada, porque aumentaria muito a inflação. Então, vai ver se segura o câmbio nesse 800, talvez ele tenha jogado 800 né, e usando essa margem entre 800 e 1.000, que dizem que seria o normal agora. Lá não é flutuante, pelo que eu sei, ele não decretou a flutuação, então é uma taxa oficial. Mas isso é uma preparação para tranquilizar então o mercado e, quem sabe, no médio prazo, sim, acho que não está abandonado, praticar uma dolarização e, em consequência, acabar, não é propriamente com o Banco Central, acho que, né, a gente tem que também fazer essa distinção. Cara, ele usava isso muito como imagem, né? Parece que até nessas peças de teatro que ele fazia, nessas aparições de teatro, tinha lá um modelinho assim, uma maquete do Banco Central, ele aparecia dando, né, cacete, destruindo aquela maquete do Banco Central. Mas é a emissão de moeda sem lastro, né? A emissão, né, a maquininha de imprimir dinheiro que ele quer acabar, né? A maneira mais dura de fazer isso é a dolarização. Fala, não tem mais peso, né? O dólar, a gente não imprime dólar, quem imprime são os Estados Unidos, é o peso o dólar que está circulando aqui na economia, né, e os dólares que foram entrando com as exportações, isso é que vai ser a nossa moeda. E então o governo não tem aquele recurso de imprimir dinheiro para pagar suas contas, o que gera inflação, né? Mas antes disso você pode ter uma série de compromissos, mecanismos para parar de imprimir dinheiro. Ele já sinalizou que já parou de imprimir dinheiro, né? Parou. Então, no fundo, o Banco Central já está, né, rumando para a sua própria anulação, que é a ideia, acho fundamental. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica.
Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui